E a gente está tendo participação aqui de várias pessoas, aliás, obrigado aí por vocês estarem participando aí do outro lado, é para vocês mesmos que a gente traz profissionais tão gabaritados aqui para tanto para me elucidar, tanto para elucidar vocês aí do outro lado. A Paulinha, ela é do Rio Grande do Sul. Paulinha, obrigado aí pela sua participação. E ela pergunta, o que pode ser feito, ou existe algo que pode ser feito para as mulheres que sofrem com dores pré-menstruais? Quando a gente avalia ou recebe para avaliação uma paciente que na sua queixa tem esse tipo de dor, ou até mesmo enxaquecas, ou dores de cabeça, dores lombares, pré-menstruais ou durante o período menstrual, envolve um conhecimento de anatomia das vísceras que estão envolvidas, de todas as estruturas envolvidas naquela região, porque uma tensão visceral que ocorre na época da menstruação vão gerar tensões. E são esses tipos de tensões que nós vamos tentar identificar que pode estar causando uma dor de cabeça, pode estar causando um problema lombar. Então, tudo depende muito da avaliação e de saber o que abordar. Porque o paciente normalmente ele vai reclamar um pouco antes, no dia anterior à menstruação, e a gente vai abordar a causa desse problema. Identificando a causa, a gente vai abordar a causa desse problema. De novo a pedrinha no lago. De novo a pedrinha no lago. Eu amei essa pedrinha. E olha, aqui a pergunta da Tânia Maria, ela é daqui de São Bernardo. Tânia, obrigada aí pela sua participação. E ela pergunta, mas a fita não substitui a função do músculo, e isso não pode atrofiar o mesmo? Olha, a fita realmente ela não substitui nada. Na verdade, ela só tem uma função. Exatamente, né? A gente nem quer que ela substitua. Ela tem uma tensão elástica parecida com a da pele. Por quê? Porque a pele vai se movimentar e é uma forma dela manter a tensão sem se soltar, entre outras coisas. Não é a fita que vai fazer o movimento. O músculo continua fazendo a função dele. A única coisa que nós tentamos fazer é ajudar e auxiliar para que esse músculo trabalhe de uma forma melhor. E nós conseguimos sim fazer isso através da pele. Olha, muito interessante. Tem uma pergunta aqui, que está chegando várias. Ela fala um pouco sobre a questão... olha aqui, ó, da Vivian, de Petrópolis. A Vivian é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Vivian, obrigado aí pela sua participação. Ela fala, acredito que problemas de postura sejam o mais comum em seu consultório. Qual a relação do calçado ou do pé com a postura incorreta? É uma pergunta, acho que super pertinente, né? Vivian, de novo, obrigado aí pela sua pergunta, obrigado pela sua participação. Muito legal essa pergunta, por quê? Porque como no meu consultório eu tento trabalhar com o paciente como um todo, como um ser único, sim, tem problemas podais do pé que vão repercutir, às vezes a pedrinha no lago está no pé, e vão repercutir no resto do corpo por adaptações, etc. e tal. Então, eu tenho como trabalhar osteopaticamente com esse pé, fazendo algum tipo de correção articular ou estabilizando alguma musculatura que não esteja legal ou que não esteja contribuindo satisfatoriamente. A partir daí, por isso que eu me interessei e eu fiz um curso de aprimoramento em palmilhas proprioceptivas, porque são palmilhas que vão estimular que essa correção continue acontecendo. Então, como se fosse uma técnica complementar ao tratamento de osteopatia. Então, a postura, sim, é um problema, eu avalio isso realmente, e quando ela vem do pé, eu tenho várias formas de abordar, osteopaticamente ou não. E só aproveitando, eu acredito muito que a osteopatia é muito mais do que uma técnica, ela é um método de diagnóstico diferenciado. A partir do momento que foi diagnosticado e sabemos que podemos atuar e melhorar esse corpo, a abordagem pode ser com pilates, pode ser com RPG, pode ser com técnicas manipulativas, com técnicas miofaciais, com uma palmilha,
com um tape. O importante é diagnosticar e achar a causa. A partir daí, cada osteopata vai lançar mão de uma ferramenta que tem ou de algum colega. Então, eu não trabalho com pilates, mas eu vou indicar para uma pessoa que faz pilates, ok? Eu sou RPGista, mas não trabalho mais com RPG, mas eu indico para um profissional que eu acredito que seja competente e que a gente fala a mesma língua. Por quê? Porque a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade entre os fisioterapeutas, multidisciplinarmente entre o fisioterapeuta e o educador, e o nutricionista, e o médico, e o TO, é muito importante. Então a gente lança mão de tudo que a gente tem ao nosso alcance, visando a melhora do paciente. Poxa, muito interessante. E fala um pouquinho mais pra gente sobre essa questão das palmilhas. As palmilhas, ao meu ver, seria o tape do pé. Seria mais ou menos o tape do pé, só que não grudado no pé, né? É que ela vai ser acoplada a um calçado. Vai estar dentro do calçado. calçado. Qual a importância? Muitas vezes nós que trabalhamos lá com beleza, as mulheres vão lá, fazem o seu embelezamento dos pés e muitas vezes a gente esquece que eles que nos carregam, né? E os pés realmente são muito importantes. Essa palmilha, como que ela é desenvolvida, Murilo? Também é uma coisa totalmente, porque a gente vê muitas palmilhas vendidas no mercado, né? Você vai em alguma farmácia, tem lá a questão das palmilhas. Há uma diferenciação nessa que você trabalha? Olha, as palmilhas que são vendidas prontas em mercado, ou em farmácia, ou em algumas lojas específicas, eu vejo que elas têm muito mais uma função de conforto do que de correção, tá? Por mais que algumas digam que vão contribuir nessa correção. Não, normal, eu acho que são boas, vão ajudar bastante. Mas, esse tipo de palmilha que eu me especializei, não, fiz um aprimoramento, ela é uma técnica dos podólogos franceses, porque lá o podólogo pode trabalhar com palmilha. E foi trazida para cá por alguns fisioterapeutas, que visa o quê? Visa fazer uma palmilha que faz um estímulo miotático. O que é um estímulo miotático? É um tátil de tato e mio muscular. Ele faz um estímulo na região da sola do pé para que determinados músculos que estejam aquém do seu funcionamento comecem a trabalhar e melhorem a dinâmica desse pé. Essa palmilha vai vir a partir de uma avaliação também. Essa avaliação vai compor 3 coisas principais que são utilizadas no dia a dia pela gente, que é o equilíbrio, a flexibilidade e a força. E os elementos que vão dentro dessa palmilha são elementos que serão minuciosamente colocados, não necessariamente igual nos dois pés. Porque ninguém tem um pé igual ao outro. Uma pessoa tem um pé, que ela tenha os 2 pés mais altos, que pisam mais com a parte de fora do pé, mas um está sempre mais sobrecarregado do que o outro. Então nós temos que dar estímulos diferentes no pé direito e no pé esquerdo. E isso vai ser, nós vamos comprovar isso através do teste. A partir do teste, a forma como eu faço o trabalho dessa palmilha, como eu desenho ela e como eu confecciono ela, é totalmente artesanal. Ela sai de uma folha de papel, eu desenho tudo do jeito que tem que ser, especificadamente para aquele paciente, e da folha de papel ela se transforma numa palmilha propriamente dita, que ele vai poder colocar dentro dos calçados para poder utilizar, desde um calçado de sapato salto alto até um tênis para corrida ou algo do tipo. Poxa, muito, muito interessante, né? Muito bacana. Muito bacana. E eu quero já colocar aqui uma outra pergunta para o Dr. Murilo. Vocês estão participando aí, perguntas bastante interessantes, e eu já quero agradecer aqui a participação do Marcelo. O Marcelo é de Campinas. Marcelo, obrigado pela sua participação. E ele pergunta, queria saber se você já realizou algum trabalho fora do país, ou se você conhece, e se você conhece, qual o diferencial deste lugar para aqui com o Brasil? Olha, essa pergunta é muito bacana, porque a minha formação foi feita aqui no Brasil, mas numa escola
que é a Escola de Osteopatia de Madrid. Tá? A Escola de Osteopatia de Madrid, hoje, ela é, vamos dizer, que a que mais tem unidades no mundo, tá? Para ensinar osteopatia, que fala sobre o assunto de osteopatia. Tem uma forma bem unificada bem estruturada de formar os seus profissionais. Então, tem alguns sedes em alguns países aqui da América do Sul. Na Europa tem vários locais, não só em Madrid, como em Portugal, até Israel, tá? Em breve está abrindo na Alemanha. Então está bem abrangente isso. Na Itália também nós temos. E nos Estados Unidos tem a Universidade de Kirksville, que é onde foi criada a osteopatia. Lá nos Estados Unidos, ela é uma especialidade médica. E nós tivemos eu nunca fui fazer um trabalho internacional, mas nós temos colegas profissionais que foram para Kirksville, temos colegas que fazem parte do processo de formação desses alunos e dão aula no Uruguai, dão aula em Portugal, dão aula na Itália, dão aula na Argentina. Então existe uma troca de profissionais, existe um intercâmbio de professores, existe um intercâmbio de profissionais nesses locais e alguns profissionais foram recentemente para Kirksville. Lá em Kirksville eles têm uma forma diferenciada até para avaliar os seus próprios alunos da pós-graduação de lá. E os resultados foram excelentes, porque eles receberam um reconhecimento formal da Universidade de Kirksville, falando que os profissionais, principalmente esses brasileiros que foram para lá, que faz parte de toda a formação aqui no Brasil de osteopatia, então todos os responsáveis pela formação têm uma capacidade totalmente diferenciada. Então isso foi algo muito positivo para os osteopatas brasileiros, principalmente os formados nessa escola, porque nós temos um reconhecimento, começamos a ter um reconhecimento internacional muito bom pela competência da manualidade e a forma de trabalhar do fisioterapeuta osteopata brasileiro. Então isso foi muito, muito bacana. Inclusive tem uma sede em Campinas, provavelmente muito próximo desse nosso internauta, que ele pode até se informar melhor lá. Tá? Legal, olha, obrigado aí pela sua participação, Marcelo. E aqui também a gente tem, rapidamente, a gente já está sendo mandado embora, eu só queria que você falasse um pouquinho para a Marília, do Rio de Janeiro. Obrigado, Marília, pela sua participação. E ela pergunta, queria saber qual a formação que você tem e quais os cursos que são necessários para para se obter os conhecimentos nesse assunto. Olha, para a osteopatia, única coisa necessária é que você seja fisioterapeuta. Por ela ser uma especialidade do fisioterapeuta, é necessário que você faça o curso de fisioterapia, se gradue e entre no curso de formação na pós-graduação em especialização em osteopatia. Existem algumas escolas aqui no Brasil que dão. Então, se informe direitinho, veja qual é a melhor e a mais adequada. E eu acredito que essa formação que eu tenho me deu bastante conhecimento, porque são 5 anos de muito estudo, de muito conhecimento, e é isso que vai dar know-how para você poder atender, fazer uma avaliação mais adequada e poder dar um diferencial para o seu paciente. Olha, é isso aí.